A bola da vez agora, para ser cancelada, para ser censurada, são os diários de Anne Frank. Saiu notícia no Estadão, na coluna da Mônica Bergamo, que diz: pais de escola particular em São Paulo veem erotização de Anne Frank em livro usado em aula de inglês. Olha, eu já fiz um monte de vídeo aqui falando sobre censura, perseguição a escritores, cerceamento de liberdades, e agora, incrivelmente, o livro da vez é esse aqui, o Diário de Anne Frank, adaptado pelo Ari Folman e o David Polanski, que fizeram esta HQ, lançada pela editora Record, e tem tradução da Raquel Zampil. Os pais dessa escola, Colégio Mobley em São Paulo, acusaram a escola de estar propagando pornografia aos seus alunos. Acreditem, os diários de Anne Frank foram considerados por alguns brasileiros como pornográficos. Isso tudo porque, em determinados trechos dos diários, especialmente o que ela escreveu no dia 24 de março de 1944, que vocês estão vendo aí na tela, ela, em determinado momento, em vários momentos, ela que se dirige sempre à amiga Kate, ela diz o seguinte: o buraco é tão pequeno que mal consigo imaginar como um homem poderia entrar ali e muito menos como um bebê pode sair. Ela está fazendo um comentário sobre o seu órgão sexual e em vários outros momentos ela relata situações em que ela se descobre, está descobrindo a sua sexualidade. Ela é uma garota que está na puberdade e é natural que qualquer ser humano que já chegou a essa idade comece a se descobrir, comece a se tocar, comece a se conhecer. E com a Anne Frank não seria diferente. E não seria diferente ainda mais falando em termos de gênero literário, né? Porque ela escreveu no diário. Ela coloca a sua intimidade ali. Ela transforma esse texto totalmente do seu ponto de vista, absolutamente pessoal. E mais do que nunca, o que transformou esses diários, numa obra que é patrimônio da humanidade pela ONU, o que transformou essa obra tão cultuada e tão importante foi justamente o nível de realidade em que ela se colocou naquele momento, né? Se você não sabe, a Anne Frank, ela foi uma criança judia perseguida nos anos 30 na Alemanha, no país em que ela cresceu, teve que se mudar com a família em meados dos anos 30 para a Holanda, para fugir da perseguição nazista aos judeus, e mesmo assim a Alemanha nazista invadiu a Holanda e levou sua família para o campo de concentração de Bergen-Belsen, que foi um dos campos de concentração dos mais violentos e, se eu não estou enganado, foi o que mais matou judeus em campos de concentração. E lá ela foi assassinada em 1945, e esses diários viraram patrimônio da humanidade porque relatam um ponto de vista de uma adolescente vivendo o horror mais inimaginável e mais violento, e virou uma voz de resistência. A voz da Anne Frank, o Otto Frank, que é o seu pai, o único sobrevivente, ele criou uma fundação a partir do lançamento desses diários. Inclusive essa edição aqui é uma edição oficial, autorizada pela Fundação Anne Frank, fundada pelo Otto Frank, e tem até o selinho da ONU aqui também atrás, confirmando a importância social desse livro. E dessa vez um grupo de brasileiros da nossa classe média alta brasileira resolveu censurar, resolveu cercear esse livro que estava sendo tratado numa aula de inglês sob o ponto de vista histórico. Os alunos estavam estudando do ponto de vista dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Os diários compreendem justamente entre 1942 e 1944. A Segunda Guerra aconteceu entre 1939 e 1945, então, vamos dizer assim, segunda metade de guerra está relatado dentro dos diários da Anne Frank. E é um relato real, como eu falei, é um ponto de vista totalmente da Anne Frank, que conta desde as brigas familiares, das discussões familiares, até a falta de comida, por exemplo, até as prisões, a perseguição, como a vida dela foi mudando ao longo dos anos diante desse horror. E natural que ela, como uma adolescente, escreveu algumas das suas intimidades, algumas das suas descobertas ali. Mas como eu falei, tem um grupo de brasileiros que, isso não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas diante dessa notícia dessa escola, um grupo de brasileiros agora
está cerceando a divulgação, a análise dessa obra, que serve tanto do ponto de vista histórico, como até serve também do ponto de vista de uma didática sobre educação sexual. É muito importante que se debata isso. Ninguém aqui está querendo criar narrativas em cima da obra, de que a obra serve para transformar meninos em meninas e meninos em meninos, aquela loucura que a gente vai vendo hoje em dia, como tudo faz parte de um grande complô no mundo inteiro, da ONU, do Papa, do Bonovox, para destruir a família, a pátria, a moral, os bons costumes, quando na realidade tudo isso não passa de uma grande hipocrisia, de uma grande demagogia, de um falso moralismo e de ignorância, né? De exaltação à ignorância, porque são pessoas que não leram a obra, não vão ler a obra, tem raiva de quem lê a obra, tem raiva da editora, tem raiva de quem adaptou em quadrinhos, tem raiva da escola. Então tudo é um grande complô para acabar com a família, com essa instituição, com Deus, com a pátria. Bom, eu estou extremamente irritado, sempre quando eu faço esses vídeos eu fico extremamente irritado, porque é sempre um ataque à cultura, à arte, de pessoas que não consomem cultura, que têm raiva de tudo envolvendo a arte. São uma cambada de demagogos, a realidade é essa, uma cambada de demagogos, de falsos moralistas, ignorantes, que deveriam inclusive se exaltar isso do ponto de vista de uma educação sexual, que é extremamente importante para evitar violências. Mas não, a gente acaba entrando numa discussão... uma discussão medonha, uma discussão tacanha, uma discussão atrasada, que não cabe nos nossos dias, uma discussão preconceituosa, violenta inclusive, que pessoas estão sendo violentadas fisicamente, psicológico e fisicamente por conta dessa ignorância. E aí, mais uma vez, eu vim conversar com vocês sobre mais uma violência, né? Mais uma violência a um diário de um adolescente que é extremamente importante para a humanidade. Considerado isso, chancelado por isso, né, como um grande patrimônio da humanidade pela ONU, e quando na realidade a gente tem só um relato pessoal de um adolescente que está se descobrindo, não tem nada mais que isso. Não foram os editores, os ilustradores, o escritor aqui que adaptou, que vão lá, estão maquinando para acabar com isso. É uma ignorância que parece que realmente não tem fim. Bom, era isso. Eu quero conversar com vocês agora nos comentários aqui embaixo. O que é que você acha? Você leu essa notícia? O que é que você ficou sabendo? Se você não leu, eu vou deixar linkado algumas dessas notícias aqui no box de descrição. Vamos conversar sobre o diário de Anne Frank. Vamos conversar sobre o que está havendo com as pessoas. Sinceramente, eu quero que você participe aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo, posso até demorar, mas eu respondo. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal. É sempre muito importante estar inscrito no canal. É uma forma muito importante de nos apoiar, de deixar o like. E se você é um entusiasta do nosso trabalho, você pode contribuir todos os meses por R$ 7,99 e receber uma série de benefícios. Estão aparecendo todos eles aí, como participar do grupo do Telegram, acesso antecipado ao nosso conteúdo. Você já participa de sorteios mensais de alguns livros automaticamente, então participe. E claro, com esse recurso é que a gente está conseguindo produzir nossos conteúdos, nossas séries de vídeos do Livreiros do Brasil, tendo um reconhecimento. Vocês estão adorando e eu já estou ansioso para soltar o segundo episódio aqui para vocês. Sem essa contribuição, de fato, ficaria quase impossível trazer esse conteúdo para vocês. Pessoal, é isso. Vamos conversar sobre Anne Frank, sobre essa péssima notícia que saiu esses dias aí. Aguardo vocês. Valeu!